O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus toca profundamente o nosso coração. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que cura, levanta e devolve a esperança. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel vê algo extraordinário. O profeta vê um rio que sai do templo de Deus.
no começo é apenas um fio de água, depois se torna um rio profundo. E por onde essa água passa, tudo volta a viver. E a palavra diz: por onde o rio passar, tudo viverá. Tudo viverá. Irmãos, minhas irmãs, essa água não é apenas água. Essa água é a graça de Deus. É o amor de Deus que toca aquilo que estava morto dentro de nós. Talvez hoje você esteja assim, com o coração cansado, um coração ferido, desanimado, talvez até espiritualmente paralisado. E o Evangelho de hoje mostra exatamente isso. Jesus chega à piscina de Betesda. Ali estavam muitos doentes, cegos, paralíticos, pessoas que já tinham perdido toda a esperança, toda esperança. E ali havia um homem que estava doente há 38 anos. Há 38 anos. Você sabe o que significa isso? 38 anos esperando um milagre. 38 anos vendo os outros avançarem e ele ficando para trás. Imagina o peso dessa vida. Imagine quantas vezes ele pensou: para mim não tem mais solução, acabou para mim. E quando Jesus o encontra, ele faz uma pergunta surpreendente. Jesus pergunta para aquele homem: queres ficar curado? Presta bem atenção, meu filho e minha filha, a esta pergunta que Jesus faz. Jesus diz para aquele homem: queres ficar curado? Parece uma pergunta óbvia, mas Jesus não pergunta por curiosidade. Jesus pergunta porque há pessoas que já se acostumaram com a própria dor. Tem pessoas que estão totalmente acostumadas com a sua própria dor. O homem responde: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Olhem que frase triste, minha gente. Não tenho ninguém. É uma frase muito triste. Não tenho ninguém que me leve à piscina. Quantas pessoas hoje carregam esse sentimento? Talvez você carregue esse sentimento. Gente rodeada de pessoas, mas se sente sozinhas. Gente dentro da própria casa, mas se sente abandonada. Mas aquele momento, vejam bem, naquele exato momento, Jesus mostra algo poderoso. O milagre não estava na água da piscina, o milagre estava diante dele, daquele homem. E Jesus diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. E naquele instante, depois de 38 anos, o homem se levanta. Irmãos, minhas irmãs, entendam uma coisa profunda e coloquem na cabeça de vocês, no coração de vocês. Jesus não apenas curou as pernas daquele homem, Jesus curou a esperança dele. Jesus curou a esperança daquele homem. Porque quando Deus entra na nossa história, meus irmãos, minhas irmãs, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. Talvez você
esteja esperando há muitos anos também, esperando a cura de uma ferida, talvez esteja esperando a restauração de um casamento, de um relacionamento, talvez a conversão de um filho, talvez esteja esperando há muito tempo a libertação de um vício, ou simplesmente paz no coração. Às vezes pensamos, já passou tempo demais, mas Jesus passa aqui. Hoje Jesus passa aqui, assim como passou naquela piscina. E Ele olha para você e pergunta de novo: você quer ser curado? Porque quando decidimos abrir o coração para Deus, a água da graça começa a correr dentro de nós. Aquela água que o profeta viu no templo, na primeira leitura, hoje corre da cruz de Cristo. Do coração aberto de Jesus saiu sangue e água. É a água que lava os pecados. É a água que renova a vida. É a água que transforma o coração. Por isso, o Salmo de hoje nos lembra. O Salmo diz: o Senhor está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Mesmo quando tudo parece perdido, meu filho, minha filha, Deus ainda está agindo. Talvez você esteja também carregando a sua maca, a maca da tristeza, a maca do pecado. Talvez esteja carregando a tua maca da decepção, a marca da culpa. Mas Jesus hoje repete para você: levanta-te, levanta-te, levanta-te da tristeza, levanta da desesperança, levanta da vida sem Deus. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra na tua vida, o paralítico anda, o coração ferido é curado, e aquilo que parecia morto volta a viver. Que hoje a graça de Deus seja como aquele rio do templo, e que essa água alcance o fundo da tua alma, meu filho, minha filha, e que depois de ouvir o Evangelho e ter escutado a pregação e também a oração, você possa dizer: eu encontrei Jesus e a minha vida nunca mais será a mesma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesse momento, eu te convido para rezar comigo, fazer uma oração juntas, eu e você. Inclina a cabeça. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora na tua presença, com o coração aberto e humilde. Tu conheces, Senhor, as nossas dores mais profundas. Conheces as feridas que carregamos há anos. Tu conheces os pecados que muitas vezes ninguém vê, Senhor. Assim como tu passastes pela piscina de Betesda, passa agora, Senhor, pelo meio de nós. Olha para aqueles que estão cansados, Senhor, para aqueles que perderam a esperança,
para aqueles que se sentem sozinhos e sem forças para continuar. Derrama, Senhor, sobre nós a água viva da tua graça. Que essa água, Senhor, alcance o que está ferido em nossa alma. Cure o que está machucado e restaure o que está quebrado e ainda devolva vida ao que parecia morto dentro de nós. Senhor, meu Senhor, levanta aqueles que estão caídos, fortalece os que estão fracos, consola os que choram e reacende em nossos corações a chama da esperança, Senhor. Que ao sairmos daqui hoje, desta oração, depois de ter passado pelo Evangelho e pela reflexão, possamos ouvir tua voz dizendo no nosso coração: levanta-te, pega tua vida e caminha. Não é mais uma cama qualquer, é a minha vida, é a vida do meu irmão aqui que está rezando comigo em oração, está em oração comigo. Levanta-te e que nunca mais, Senhor, nunca mais nos esqueçamos de que tu estás conosco, nos curando, nos sustentando e conduzindo nossos passos, Senhor. Nós te entregamos a nossa vida, te entregamos a nossa família e a nossa caminhada. Permanece conosco, Senhor, hoje, amanhã e por toda a nossa vida. Amém, Senhor. Inclinando já a cabeça, meus filhos, o Senhor possa te abençoar hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.